tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez hoje, aqui no nosso, digamos, no nosso canal, né? Sim. Nós temos esse bate-papo que convidei a psicóloga Ana Maria Coelho para uma conversa, né, sobre relacionamentos. Esse é o tema da nossa conversa, conversando sobre relacionamentos. E hoje nós escolhemos o tema Mulher e seus múltiplos papéis, correto? E aí a gente vai falar dentro dessa nossa live, vamos falar sobre os múltiplos papéis da mulher, sobre a síndrome de burnout, a saúde feminina, né, em várias áreas, também sobre autoconhecimento, e aí a gente vai colocando outras coisas também, todos relacionados a esse tema. Certo? E seja bem-vinda mais uma vez, muito feliz da gente estar aqui. Então, inclusive estamos no consultório da Ana Maria. Né? Obrigada, gente, estamos aqui, muito bom receber você aqui, Dariane, para essa conversa no mês da mulher, né? Sendo que todos os dias são nossos, né? Sim. Mas esse mês é dado como um mês, né? Todo para celebrar, para falar das mulheres, né? É esse mês que somos mais exaltados, né? Isso. Na verdade, somos mais lembrados. E por isso a gente escolheu esse tema hoje, para conversar com vocês, né, Dariane? Isso mesmo. Então, assim, vamos começar com aquela primeira pergunta, né? Como você vê essas múltiplas funções, né, e os papéis que a mulher exerce na vida dela, né? Como você vê hoje como psicóloga e que atende várias mulheres com vários anos de atuações? Eu vejo assim, nesses mais de 20 anos na clínica de psicologia, atendendo tanto pessoas que separaram, casais, pessoas solteiras, divorciadas ou sozinhas, né? Ou até casadas, eu percebo assim que a mulher tem se cobrado muito, né? Ela tem uma capacidade imensa. De se né? cobrar. Nós temos uma capacidade de fazer muitas coisas, múltiplas tarefas. Nós temos essa capacidade e isso é maravilhoso. A gente pode estar no fogão, a gente está ligada lá no que vai fazer mais tarde, aí quem tem filho está ligado no filho e consegue desenvolver. Só que o que a gente está vendo, né? Por exemplo, as mulheres, no passado, os homens sofriam mais do coração do que as mulheres. Né? Hoje, com o estresse da vida moderna, as mulheres estão tendo mais problemas cardiológicos. Isso, pesquisas mostram isso na área de saúde, né? Então, essa capacidade de desempenhar múltiplos papéis, às vezes a mulher se perde e não coloca limites em si mesma. E acaba fazendo muitas coisas. Muitas coisas. E vai acumulando funções e chega uma hora que ela não consegue mais respirar. Isso. É isso, né? É uma dificuldade de limites, digamos assim. Ela não quer dizer não. Né? E esse não dizer não tem um preço muito alto, né? Sim. Que até na inteligência emocional do Goldman, quando ele fala lá no livro dele, dizer não é ser assertivo. Dizer não para aquilo que eu estou me respeitando, para aquilo que eu não quero fazer. Só que a mulher nessa de ser boazinha, de achar que dá conta, ela vai dizendo muito sims. E daí acumula e pode chegar a um burnout, que é esse estresse, que daí gera outras doenças, né, através do estresse, quando a pessoa não sabe parar. E às vezes por uma cobrança, porque ela quer ter o cargo X, quer ter o salário Y muito alto. Às vezes ela está se comparando demais aos homens. A nossa capacidade física é diferente da do homem. Nós não temos a mesma força física que o homem, né? A gente pode ter muita capacidade intelectual, mas fisicamente, você dá conta de carregar o mesmo peso que um homem carrega? Não né? Dá. Por isso que eu sempre acho errado que, quando fala de igualdade, muita gente também se refere, até mesmo por falta de conhecimento, se refere a essa questão de força. É diferente. Assim como o homem não pode gerar uma criança, ele não tem essa capacidade, a gente não tem força, e isso é orgânico. A mulher já nasce dotada de várias, biologicamente, né, como gerar filhos, essa capacidade multifocal, né, de ver para vários lados e não se perder. O homem é muito focal, né, para o trabalho, então é o trabalho. A mulher consegue. Só que daí eu acho que entra um outro ponto da era moderna,
né? É da competitividade, né? As mulheres às vezes daí começam a competir muito, no mercado de trabalho. Não só com os homens, mas também com outras mulheres. Uhum. Né? Mas isso você fala no mercado de trabalho em si, no né? mercado de trabalho, aí seria na área do trabalho, né? Sim, sim. E daí nessas múltiplas tarefas, ela vai se perdendo, e daí se ela não buscar se conhecer melhor, de saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, né? E quais são as prioridades? Quais são as minhas prioridades, né? O que é importante na vida para mim, o que faz sentido e qual é o meu limite. Será que eu tenho que ganhar tanto assim? Será que eu tenho que fazer tantas coisas assim para ser feliz? O que é ser feliz para você? Te pergunto agora, né, mulher? O que é ser feliz? Você conhece as suas habilidades? Ou você está pensando mais do que os outros estão te cobrando? Eu acho que começa por um autoconhecimento, e daí entra uma psicoterapia que não é para pessoas que estão doentes, também para pessoas se buscarem conhecer a si mesmas, conhecer quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, o que eu posso melhorar. Que por mais que seja um ponto muito fraquinho, tipo uma habilidade social, falar em público, você pode desenvolver. Uma habilidade para o trabalho, você pode desenvolver. Tudo a gente pode ir desenvolvendo, mas tem um limite dessas escolhas, né? Então tem que cuidar para que essa falta desse autoconhecimento não gere uma ansiedade, que é uma outra doença da modernidade, e as depressões. A depressão é considerada a gripe da era moderna. Então vocês veem como o perigo do quanto a falta desses limites vai levando para muitas, não é só para um cansaço normal, leva a doenças mesmo. Então precisamos colocar realmente esses limites. Isso é tão interessante nessa questão da ansiedade, que muitas mulheres têm, mas elas estão tão focadas em tantas outras coisas, em abraçar o mundo, que elas não sabem não sabem que é a consequência, por exemplo, de não conseguir dormir bem, ou então de comer demais, né? Isso. Né? Ou às vezes não conseguir se concentrar em ler um livro, por exemplo. Tudo isso é um sintoma da ansiedade. Dessa ansiedade, né? Sim. E muitas vezes é aquilo, ela não se dá conta. Não se dá conta, acha que é normal e vai se cobrando até que o corpo começa a falar, né? Que são as doenças psicossomáticas. Sim. Então essas múltiplas tarefas e funções, dependendo de como a mulher lida com isso, ela vai adoecer. Então tem que fazer escolhas, não adianta. Precisamos fazer escolhas. Né? Escolhas. Saber dizer sim, saber dizer não, principalmente não, né? Vamos convidar vocês aqui até fazerem uma lista de 5 prioridades na sua vida. Mas pensando não só em trabalho, pensando em você como mulher, pensando no seu estado psicológico, na sua vida familiar, nos seus múltiplos papéis. Né? Quais seriam as suas 5 prioridades? Porque eu acho que essas prioridades vão te ajudar a ver assim, será que eu estou perdida, não estou sabendo escolher? Será que eu estou precisando focar melhor? Estou fazendo escolhas erradas? Né? Preciso, por exemplo, cuidar melhor da saúde para a autoestima melhorar? Porque às vezes a mulher nas múltiplas tarefas ela se descuida de si mesma. Do seu corpo, não faz uma atividade física. Então essas 5, então a gente vai colocar, é bom que a gente já coloca um desafio. Sim. Não é? E a gente vai cobrar no nosso retorno, na nossa próxima live, a gente cobra e vamos colocando nas redes. 5 prioridades na vida. E aí a gente pode colocar, e para quem está assistindo aí, fica o convite para você participar com a gente, né? E aí aproveita, porque a gente vai colocar lá no nosso Instagram também, certo? Sim. Vamos colocar para vocês escreverem pra gente no Instagram e no Facebook, sobre os 5 prioridades na vida. O meu Instagram é @dariane.vale e o da Ana Maria é Ana Maria Psicóloga. Tá? E aí, vocês escreverem 5 prioridades nessa área, né? De autoconhecimento, de família. Família, trabalho, cuidados consigo mesma, né? A área social. As áreas que você visualiza que são importantes na sua vida, né? E daí um ponto importante é você saber que psicoterapia, buscar uma ajuda de um psicólogo, você não precisa estar doente, num burnout, estressadinho. Buscar um psicólogo e conversar sobre a sua vida, sobre você, sobre essas prioridades, até que às vezes você não consegue visualizar, é uma tarefa que você pode buscar num psicólogo, através de uma terapia breve, de alguns encontros,
para se orientar, uma consultoria pessoal, né, para fazer um projeto de vida e ter essa orientação com alguém de fora, né, que não está lá, não é uma amiga qualquer que diz, faz isso, faz aquilo. Tem né? coisas que não dá pra gente falar com a amiga, porque o profissional é ele que vai te direcionar de uma forma certeira. Isso. Não é mais um joguinho assim de talvez, vai ser uma forma certa de te ajudar. E não é receita de bolo, né, gente? Porque no atendimento psicológico vai ter uma anamnese, que é conhecer a história da pessoa, como ela funciona, seu núcleo familiar, né? Eu trabalho com terapia familiar de casais também. Então são várias queixas, como a pessoa se vê, tem alguns questionários para responder, então não é assim um achismo. É toda uma investigação diagnóstica para poder te dar um retorno, um feedback profissional. Então não é, eu acho que o que serve para mim vai ser bom para você, não é assim que funciona na psicologia, né? Não é papo de amiga, né? É papo de um profissional que irá te acolher e vai ter uma escuta diferenciada do que o mundo lá fora faz. E por isso que o psicólogo estuda mais de 5 anos para aprender tudo isso, né? Ótimo. E aí, então, a gente vai falar agora sobre como prevenir, né, qualquer tipo de doença, como essa crise de ansiedade, digamos assim, né? Como você disse, as mulheres estão cada vez mais doentes. E qual é a melhor forma delas se prevenir disso? Através de escolhas, através de decisões, de sim e não, tudo isso. Sim, começa com isso que a gente já foi falando, né? Sim. Começa com os limites. Eu acho que por a saúde emocional e física, em todos os sentidos, começa com colocar limites na nossa vida, fazer escolhas. Sim. E por isso que é importante a gente saber que escolhas fazer. E se a pessoa está perdida, que ela procure uma ajuda para poder se organizar e planejar e fazer esse projeto de vida de curto, médio e longo prazo para suas escolhas. Se tiver o quadro de uma ansiedade, não consegue dormir, está muito nervosa, chora muito, teve uma perda, um trauma, algo que não foi tratado, buscar ajuda realmente profissional do psicólogo, dependendo até de um psiquiatra, né? É claro que pode começar pelo psicólogo, que vai estar observando e vendo a necessidade de outros encaminhamentos. Porque, na verdade, o nosso trabalho, a saúde engloba, ela é biopsicossocial, né? É o biológico, o corpo, o psíquico, o social, nossas relações com a família e com a comunidade, com a nossa espiritualidade, né? Eu sou uma psicóloga que também, eu digo para todas as pessoas que eu atendo, né? Que sem cuidar desse pilar da espiritualidade, a gente fica manco, né? É como se faltasse. Então, não é doutrinar ninguém, vá para a religião X ou Y, não é isso. É saber como que você lida com essa dimensão que está em nós, que está em você, que está em nós. Porque se a pessoa nega esse pilar, ela vai estar negando o ser, porque a alma faz parte do ser, né? Então tem que saber como que dentro da vida da pessoa ela nutre esse lado, ela participa de algum grupo, né? Que as pessoas fazem leituras, que elas comentam, que tem um apoio umas das outras, ela vê filmes bons voltados para essa área, né? Ela ouve uma palestra, né? Ela ouve um conselho. Né? Os bons estímulos, eles têm que fazer parte do dia a dia da mulher também, para que ela mantenha a saúde física, mental, emocional, né? Através de estímulos externos preventivos, também. Que nem tudo está só dentro da gente, né? A gente falou do autoconhecimento, mas sem esses apoios psicossociais, né, biopsicossociais e espirituais, a gente fica muito só. Então nós precisamos do outro, nós não nascemos sozinhos. Tivemos uma mãe ou um cuidador, né, uma cuidadora. E aí vai ter uma hora que a mulher vai precisar pedir ajuda. Sim. Então é importante não ter esse orgulho de eu não preciso de ninguém. Precisamos sim. Vamos conversar. Tem uma boa amiga, tem uma pessoa na família, se é a sua mãe ou que seja outra pessoa, né? Então, às vezes nem é da família, mas é como se fosse, que você possa conversar. Não fique guardando tudo para dentro de você, né? Porque uma hora explode.
É tipo panela de pressão. Se você vai guardando, uma hora, burnout, né? Aí a coisa explode e complica mais a saúde física, emocional, em todos os sentidos. E daí a pessoa passa a não funcionar mais legal, né? Exatamente. Não, e assim, uma pesquisa, né, aqui no Brasil, 64% das mulheres brasileiras que têm um emprego formal, elas têm período integral de trabalho, né? Então, tem o período integral de trabalho. Não entrei aí na questão de ser líder ou ser empregada, não. Mas aí ela tem também, quando chega em casa, tem mais trabalho dentro de casa. E aí, muitas vezes, entra no que você disse, que ela tem que saber delegar as tarefas, seja no local de trabalho, seja em casa, ela vai ter que dizer não, e seja em casa, que muitas vezes ela vai precisar do apoio do marido, que ele o marido deve ajudar também, claro. Eu acredito que só vai funcionar se o marido andar junto com a mulher. Essa parceria, né? Exatamente, sempre, né? Não é? Sim. Você confirma isso, né? Só vai funcionar realmente para hoje a gente mudar esse quadro de tantas mulheres, de tanto adoecimento até, né? Exatamente, de tantas doenças, né? Quem tá lá junto da mulher, primeiro lugar é o marido. É um companheiro, exatamente. né? Então ele tem que dar essa força e dividir tarefas, e dividir as pressões, né? Dividir compromissos e obrigações. Assim como eles têm os momentos de obrigações a serem cumpridas, né? Ele tem que estar dando apoio sempre para a mulher. Sim. Então passa tudo pelo cuidado, né? Sim. Um livro que eu indico muito chama Cuidar do Ser, do Jean Leloup. Cuidar do Ser, da editora Vozes, Jean Leloup. Esse livro ele vai falar justamente sobre as doenças da alma. As doenças começam pela nossa mente, né? Nossa alma, como a gente vai lidar. Não é só específico para mulheres. Né? Não. É um livro para homens e mulheres, qualquer pessoa pode ler. E daí ele fala das psicopatologias que começam com o adoecimento da alma, do ser. E que a gente precisa, sim, domar, como se fosse esse cavalo desenfreado que anda por aí dentro da pessoa, né? Que acha que pode andar 1000. Não, precisa cuidar desse ser, né? Precisa estar, isso do cuidar também é algo que a gente coloca no livro Solteiros Novamente, né? De como que muitas pessoas separaram várias vezes, não deu certo, mas elas ficam muito na raiva, muito no ressentimento, na dor, e daí ela está guardando aquele veneno, aquela coisa ali que está fazendo mal, né? Será que é por aí, ficar guardando? Ou é bom vai fazer mal, né? Ou é bom eu conversar com um profissional, né? Ter uma amiga e também buscar um apoio profissional para limpar, para buscar outros projetos para a vida, né? E não ficar focada na doença, porque nós mulheres somos muito emocionais. Né? E precisa equilibrar o uso da razão e das emoções. Sim. Então tem que usar o pensamento para botar, e é o pensamento, a razão que vai botar limite. Porque senão fica só na emoção e daí você fica no sentimento, não me ajuda, não sei isso, e fica uma vitimização. E na verdade, essa questão da emoção, essa pessoa, eu vejo que a mulher não pode agir só pela emoção, porque ela nunca vai se tornar forte. Não é? Porque a emoção, tudo ao nosso redor, cada vez nos fragiliza mais. E se a gente for sempre emotivo, não vamos ficar fortes como deveríamos ser. Não é? Então tem que enfrentar. É bom chorar, mas não podemos ficar só chorando, né? Temos que também não pode. Secar as lágrimas e continuar na batalha, e seguir. Exatamente. Né? Não, igual assim, eu vejo por mim. Né? Assim, que eu sou mulher, tenho a minha casa, tenho meu marido, tenho as minhas obrigações e tudo mais. Quando eu vejo numa situação que eu falo assim, eu não consigo, tipo, hoje eu não dá mais pra ir. Aí eu paro e penso assim, não, dá sim. Eu sou forte, eu consigo. Se eu ficar parada, nada vai acontecer. Sim. Tipo, o mundo vai continuar existindo. Precisa de ação, né? Sim, aí o mundo lá fora vai continuar existindo e eu tô ali. Igual um papel guardado no armário. Não quero ser. Esse papel guardado no armário, eu vou agir. Isso. Não é? Mas isso assim, numa situação, digamos que não comprometa nada, né? Nada. O importante também é as pessoas que são casados, que têm companheiro e filhos também, é esse diálogo dentro da família, né? É como é essa dinâmica tem que ter dessa mulher
dentro dessa família. Né? Será que ela conversa com os filhos e com o marido sobre as atividades dela? Ou ela fica segurando realmente tudo, e daí é a fortuna que quer ser fortuna, e não delega, não tem diálogo? Como que fica isso? E o que que esses filhos vão aprender sobre o que é ser mulher? Qual é o Então, exemplo? qual é né? esse exemplo? Então, nós somos espelhos o tempo todo para os filhos. Eu tenho filhos, homens no caso, e nós dentro de uma casa estamos espelhando várias coisas e eles estão aprendendo com a gente. Né? E a gente vê hoje em dia uma sociedade muito com filhos muito sem limites, por não suportar muitos nãos, né? E precisa dizer os nãos. Hoje eu vejo que passa-se muito a mão na cabeça deles, e quando surge a primeira oportunidade, não sabem enfrentar, infelizmente não sabem enfrentar a vida como ela é. E aí, eu não sou mãe ainda, mas eu sou tia, e eu sempre falo pra minha irmã que, como ela deve fazer mesmo, sabe? Tem que colocar, tem que colocar de castigo, sim. Não é? Tem o cantinho lá do pensamento. Cantinho do pensamento. Tem que ter. Né? Porque senão eles vão fazer o que quiser e vai crescer um jovem, vai ser um jovem. Tem que mostrar quando está errado, tem que orientar. Conversar. Não tem que pensar que só a escola vai fazer o papel que é dos pais. Não. Tem coisas, tudo começa em casa. Exatamente. Aí vai chegar a hora que eles vão ter a autoridade de decidir o que querem da vida. E mas esse início, né? No início, infância, adolescência, tem que ter essa orientação, tem que né? ter a mulher, né? Tem que ter essa força da mulher lá orientando. Depois ele toma a sua decisão. Isso. Mas, Dariana, eu estava lembrando outro ponto aqui, é sobre as mulheres que vivem só. Também, né? Estava lembrando aqui. Às vezes a mulher fez uma escolha de não ter filhos e às vezes de viver só. Nada errado com isso, são escolhas. Mas é importante também ver como que essa mulher que vive só também cultiva esse lado preventivo, né? Esse lado preventivo da saúde emocional, de viver bem, né? Sim. Então é importante as escolhas, cada um vai fazer a sua. O importante é nessa autoobservação e que o autoconhecimento nos leva, é perceber assim, essa escolha eu estou fazendo porque eu quero, ou é porque eu não consegui resolver alguma questão da minha vida e estou desta forma. Né? Então é importante ver assim, se existe um sofrimento que está permanecendo por mais de 6 meses, busque ajuda. Uma tristeza, um choro que não passa, uma dor, um sufoco, isso é um sintoma. Então cuide do que é que o seu corpo, a sua mente, o seu corpo está dizendo para você. Né? Não ignore esses sintomas, né? Da tristeza exagerada ou do choro, que pode ser um quadro que precisa buscar também um médico, um psiquiatra, além do psicólogo. Então não sofra sozinho, sendo que existem muitas ajudas. Os apoios, né? Eu conheço algumas mulheres que resolveram seguir a vida sozinhas e são muito felizes, né? Enquanto tem a outra parte que é como você disse, assim, elas são muito infelizes e que sempre carregam alguma mágoa de algo do passado, que é isso que tem que ser tratado, porque é como se fosse um acumulando. Não, vai né? carregando. Carregando um peso. E pode piorar, né, com o tempo, com a idade, porque no envelhecimento a tendência é a pessoa ficar às vezes mais melancólica, dependendo do perfil emocional da mulher. Vê como isso é importante, né? Por conta da queda dos hormônios, né? Existe uma tendência maior à depressão, à menopausa, né? Como foi essa história de vida, né? De separações ou perdas, alguma perda mais forte. Como que a mulher lidou com isso da sua história? Como que ela lida com essa bagagem da história de vida dela e como que isso está repercutindo hoje? Se essa bagagem está pesando e traz ainda muito ressentimento, muita dor emocional, né? Choro, tem sempre o choro, não que chorar não seja bom, é bom, mas um choro de sofrimento, né? É importante ver se essa bagagem já não está na hora de se desfazer dela. Não que você vai esquecer, você não vai passar uma borracha na sua vida, né? Elas vão ficar na lembrança, mas tratar, para ressignificar essa dor,
que ficou lá do passado e que continuou sendo carregada, né? Então, é tirar as bagagens desnecessárias, né? Então quem se vê hoje numa situação assim, pense bem, reflita que de repente esse é o aviso, né? É o momento de você... Tirar bagagens desnecessárias. Exatamente, de você buscar alguma ajuda realmente, Sim. né? Tirar essa bagagem contando com alguém que vai te ajudar para seguir em frente. Pode ser sozinha, sim, mas sozinha, feliz, alegre, saudável. Com outro olhar sobre si mesmo e sobre a sua história. Exatamente. Né? Ontem eu estava terça falando com mulheres de um grupo que a gente participa, e o título que eu dei é Valorize a Sua História. E eu lembrei de trazer esse título aqui hoje para vocês. Valorize a sua história. Porque ela tem coisas magníficas, todos nós temos pontos negativos, coisas que a gente até às vezes gostaria de não ter vivido, mas que são aprendizagens para a nossa vida, se a gente souber ressignificar, às vezes, alguma dor muito forte que ficou ainda muito aberta, que precisa ser tratada, né? Esse mês da mulher é incrível, como quando a gente né, vai para palestras, né, eventos de mulheres, como a gente vê histórias de mulheres, né, somos todas diferentes, mas no fundo a gente tem várias qualidades que condiz a todas, né, que é força, garra, coragem, determinação, e assim, vi várias histórias esse mês de mulheres que enfrentaram muitas coisas, mas que chegaram naquele momento, né, primeiro o momento de dar um basta de muitas coisas, de decisão, mudar, né? De decisão. E esse momento foi o que levou elas a estarem em palcos de vários eventos grandes, falando da história da vida delas. Então, um ponto importante, né, Daliane, é não se isolar. Porque o isolamento gera mais adoecimento. Né? Não é legal. É solidão, né? Esse isolamento que eu digo sofrido, com essa carga. Não que não ficar só. É bom ficar só também se você está bem. Mas se você está com toda essa carga que nós estamos falando aqui, né? A gente está comentando como um exemplo, e não está tratando e está se isolando, aí é ruim, porque pode piorar. Com o envelhecimento, as coisas vão se agravando também mais, né? Como a gente falou. Porque a pessoa pode se sentir mais impotente, né? Então, busque recursos sociais, né? Grupos onde você se sinta bem. Busque um lugar que você possa alimentar esse lado da alma, né? Eu não estou falando aqui de A ou B, de religião X ou Y, né? Não. Mas um lugar que você se sinta bem para cuidar desse pilar da alma, do seu ser, para você poder viver melhor e feliz. E saber que neste mundo teremos aflições, mas que na Bíblia Sagrada fala, mas tem de bom ânimo. Precisamos desse bom ânimo. Realmente, né? essa palavra é incrível, né? Mas então, de repente, a gente até encerra agora com essa palavra, né? Porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente citar a Bíblia como mulheres cristãs, né? A gente está aqui fazendo com esse projeto para mudar a vida das pessoas, né? E a gente faz de coração, né, Ana? Sim, com todo amor. Muito bom esse preparo que a gente faz, né, Dariane? E daqui uma grande amizade entre duas mulheres parceiras, que crescem juntas, que uma área ajuda a outra. Né? E aí, eu acho que é por aí uma outra dica, né? Procurem pessoas que somam. Exatamente. Na vida de vocês. Exatamente. E outra coisa, que quando a gente veio com esse tema, você trouxe para esse lado, né, psicológico e tal. E eu falei, eu levei mais para um lado que as pessoas estão falando muito, né, que aí vem violência de gênero, o feminismo, maternidade, e aí acabou que são coisas que vão entrando em toda essa parte comportamental, mas quem sabe vai ficar para outro momento. Sim, no próximo nós iremos falar sobre a violência, né? Isso. Comportamentos violentos. Então nossa próxima live, gente, daqui a 2 semanas, vamos falar sobre comportamentos violentos. Já agendem aí. Essa live aqui no Facebook, ela fica eternamente, então vocês podem ver, podem convidar os amigos. Se assistiram e acham que tem alguém que seria importante para ela ver essa mensagem nossa, chama ela para ver também.